Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade ao livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, A Casa Transitória. Depois de viagem normal, diz André Luiz, através de caminhos comuns, alcançamos nevoenta região onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara lugares semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a uma longa marcha. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade que se chamava Casa Transitória de Fabiano. Trata-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas proximidades da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. O João Barbosa, popularmente conhecido pelo nome religioso Fabiano de Cristo, foi um frade da Ordem dos Franciscanos Menores. Ainda jovem, ele veio de Portugal para o Brasil, onde desenvolveu um trabalho de dedicação e amor ao próximo. Então, a casa organizada por ele era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica, junto a espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Vocês lembram do capítulo anterior que eles iam socorrer 5 pessoas, Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se deixarmos a própria sorte, seria fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, ele disse: além disso, temos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Não se passou muito tempo, estávamos diante de um casarão enorme, em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística, de bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em volta. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora Casa de Transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é um asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benevolência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos.
Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nessas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse continuar, né, eles atingiram as barreiras magnéticas, à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Fomos atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem citação, nos ofereceram passagem. Acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante da figura respeitável. Eu não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Disse ela que foi avisada da missão que chegaria, né? E ficamos felizes com isso. Jerônimo disse que estava ao seu dispor e que esse abrigo de amor e paz cooperará com eles, né? Asilando alguns tutelados convalescentes que eles desejavam ser úteis à casa de algum modo. A Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e após disse, né? Aceitamos a ajuda. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana finda aguardava a oportunidade não só para beneficiar a coletividade sofredora do abismo próximo, como também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada numa região remota de seres decaídos. Vencendo obstáculos, nós o trouxemos para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim uma proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para as zonas da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória. Lembra do Mensageiros? Com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Jerônimo disse, não tenha dúvida, teremos o maior prazer em ajudar. Em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso em particular, porque ela tem adiantadas faculdades de clarividência. A diretora transitória fixou o olhar sereno na nossa colaboradora e sorriu e disse, bem lembrado, alguns irmãos, da mesma forma que ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz, de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos. Duvidam da nossa amizade e dos nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana me será precioso. Percebem? Ela olha como a espiritualidade é maravilhosa, como existem tantos dedicados ao bem, ao socorro, né? Estamos conhecendo um asilo móvel que abriga os socorristas, ou seja, aqueles que estão de passagem, aqueles que vêm para ajudar os sofredores, abriga os sofredores que serão socorridos. Essa é uma das casas com essa finalidade. Existem muitas outras. Claro, né? Não poderia ter uma só.
no planeta todo, né? Ele, como sempre, dá um exemplo. O exemplo que ele conhece, né? Aquele que ele teve a oportunidade de conhecer. E lembre-se, ele é móvel. Daqui a pouco vamos entender por quê. Zenóbia cuida muito bem da casa porque existem muitos ataques daqueles que não querem que haja socorro. São entidades ignorantes que lutam contra o bem. É uma zona umbralina, eles se comprazem no mal e, portanto, atacam, mesmo sabendo que no futuro vão precisar dela. Zenóbia não somente cuida da coletividade dos abismos, como também ampara indiretamente alguém que é tão atrasado que não pode ser acolhido nessa instituição, que vai precisar ter uma encarnação compulsória. Aí André continua, né? Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria da nossa colaboração, principalmente no capítulo de clarividência mencionada? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Ele não teve condições de perguntar, né? O que quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? E aí o Jerônimo disse, antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta foi uma ducha gelada, né? Arrependera-me de haver formulado a pergunta indiscreta. Completando, ele disse, se não vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende os sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com os benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhe no mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista das suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar essa casa, de algum modo, né? Mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, no entanto, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Sorrindo da minha interrogação, que provocaram ensinamentos tão rudimentares, ele concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na Terra. Aí a irmã Zenóbia acrescentou, sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever
possui valor específico incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo o rumo da conversação, ela disse, né? Quando dispomos de clarividentes no serviço de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade de tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras de angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em colaborar e contou-nos que buscava desenvolver as faculdades que era portadora, a fim de socorrer, em outro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento da insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustará emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do passado organizar novo lar, estabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. Zenobia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos. Jerônimo interferiu e dirigiu-se a ela, né? Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza da sua missão nobre, né? E se vamos depender tanto do seu generoso amparo nessa casa, é nossa obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado. André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e esse abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Aí ela respondeu, alegra-me muito a expectativa. Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acenderam as luzes exteriores, todas as luzes, e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores vão se desviar. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abateu-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que os espíritos reconhecidamente maus também organizam expedições semelhantes às que realizamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Senti o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade, o tanto de interrogações que
começaram a chegar na mente dele, né? Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior como luzes grandes navios assaltados pelo nevoeiro denso, né, em zonas perigosas. Ruídos característicos faziam sentir-se a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou a Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento das atividades ruidosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, disse: a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania! Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo devido desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombras e devastadoras regiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me possivelmente a angústia íntima em fase das considerações, ela falou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo o mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra os inferiores do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia. Somente a sabedoria é eterna. E aí ele, não consegue ficar sem perguntar, Alguns séculos, a diretora de reencarnações continuou, a diretora de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos os ouvidos e Zenóbia pálida calou-se. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos, eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, ela disse para a dona da casa: irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se lhe recolhera. Zenóbia sorriu e disse: já fiz meus atos devocionais hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo torna-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras,
casados ao uivo de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou no recinto e disse: atacam-nos com petardos magnéticos. A diretora, resoluta, disse: emitam raios de choques fulminantes, assestados baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuiriam até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo, pelo ruído a perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou: agora peçamos ao mestre, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Olha o poder da fé. Quando você ora e tem fé, tudo se resolve, não precisa pânico. Foi a lição que ela disse para nós, né? Vou parar por aqui porque já deu 26 e daqui a pouco vai cortar, né?